Olá, aqui é o Marcos Beck e esse é o vídeo de resultado do Desafio Flip Through 2, a segunda edição do Desafio Flip Through, que aconteceu agora do dia 7 de setembro até o dia 7 de dezembro. Então foram 3 meses que todo mundo teve para participar desse desafio, que é um desafio de quadrinhos, para quem não conhece, né? É um desafio de quadrinhos onde as pessoas me ajudaram a escolher um tema e todo mundo que participou precisava abordar de alguma forma esse tema durante fazendo uma história curta. Inicialmente eu ia pegar 5 quadrinhos, escolher 5 quadrinhos dos participantes para fazer uma espécie de review ou falar sobre a narrativa visual, as escolhas narrativas ou sobre o desenvolvimento dos personagens. Eu ia me aprofundar um pouco mais em 5 quadrinhos. Mas depois de sentir, né, na pele o esforço que foi para mim conseguir produzir esse quadrinho em pouquíssimo tempo, né? Para quem ainda não viu, o meu último vídeo aqui no canal é o diário de produção da minha HQ para participar do desafio, né? Quem assistiu já sabe como foi difícil, né? Eu tive que usar o meu pouquíssimo tempo livre para poder dar conta de terminar esse desafio, e eu sei que todo mundo que participou teve que passar por isso também. Inclusive esse é o plot, né, da história que eu fiz para o desafio, sobre o quanto todo mundo que faz quadrinhos independentes, todo mundo que se esforça para criar quadrinhos, passa por essas dificuldades. Então, em homenagem, ou eu diria até como recompensa do esforço de todo mundo que participou, eu resolvi não falar só sobre 5 quadrinhos, mas sim fazer um micro review de cada um dos participantes. Dessa vez, os participantes que conseguiram concluir e publicar dentro do prazo foram 36. Então eu vou falar bem rapidinho de todos os participantes para poder prestigiar todo mundo que teve essa força de vontade e conseguiu cumprir o desafio dentro do prazo. Então eu vou ler para vocês aqui no meu celular os micro reviews que eu fiz dos participantes do desafio em ordem de publicação. Então aqueles que foram publicados mais cedo vão ser lidos primeiro, e eu vou lendo até o final, até a última pessoa que conseguiu publicar dentro do prazo. Ok? Então vamos começar. Então, a primeira HQ que eu vou falar é Corruptópolis. Foi o primeiro quadrinho postado na tag Desafio Flip Through 2. O autor é o Darlan Alves e ele já vem arrasando com uma história fechada, mas não tão curta. Essa HQ do Darlan nos traz um herói meio desastrado tentando ser um salvador em uma cidade em que os corruptos são exaltados. O quadrinho tem um traço caricato que combina com o que é mostrado na história. A narrativa do Darlan é limpa e não deixa espaço para nos confundirmos durante a leitura, o que é ótimo para te deixar imerso. As cores são um show à parte, apesar de digitais, mas com uma cara de aquarela que eu curti. É claro que o heroísmo é abordado com primor nessa história. A segunda história enviada para o desafio foi Bancando o Herói, de Juliano Marques. Uma história perturbadora com um traço que parece não estar concluído nos quadros, mas o que acaba colaborando com o tom desejado pelo autor. Os balões em preto e disformes também ajudam a deixar o clima da história mais tenso. O tema heroísmo também está presente com força no quadrinho. O terceiro quadrinho enviado é A Era da Mentira, de Vincenzo Alexander, deve ser, né? Com um acabamento bem rústico, a história nos traz o que parece ser o prólogo de uma história maior. Um anjo que protege os habitantes de uma cidade medieval de um dragão. O tema heroísmo está presente na história do início ao fim, onde o protagonista se inspira no heroísmo do próprio povo da cidade que ele está salvando. O próximo quadrinho se chama RB37, do Adilson CTS. Eu gostei desse quadrinho pela simplicidade e também pela forma como o final nos emociona. Claro que não vou dar um spoiler aqui, mas vale a pena conferir. Um robô se sacrifica para proteger uma criança que é a única sobrevivente de um massacre em um mundo alienígena. Mais uma vez, o tema heroísmo foi muito bem abordado no decorrer da história. O próximo quadrinho é Patrulha Folklore, de Jonathan SRS. Essa é mais uma história que na verdade parece um prólogo ou apresentação de uma série maior. A HQ não deixa claro os acontecimentos, mas apresenta de certa forma a origem de um personagem que é meio humano, meio boto. O traço e as cores são bonitos, mas tem margem para melhora em pequenos detalhes. No final, o tema do heroísmo está implícito no fato de que esta é uma história que apresenta brevemente um grupo de heróis que precisa defender os rios. Agora eu vou falar do quadrinho Cartas para Noel, de Ícaro Rodrigues. De início a história parece um conto de Natal tradicional, mas de repente as coisas escalam muito rápido para algo bem mais perturbador. O uso do fundo no estilo folha pautada faz todo sentido com uma metalinguagem das cartas que estão sendo escritas pelo protagonista. O traço varia muito de algo bem feito para algumas partes menos trabalhadas. A narrativa em algumas páginas pode nos confundir em relação ao fluxo de leitura.
O heroísmo está presente durante a história, mas acabamos deixando esse tema de lado devido à reviravolta mais perturbadora do final. Tem algumas páginas no meio que parecem de outra HQ. Não sei se eu não entendi direito o contexto delas, mas acho que foi um erro na hora de publicar as páginas na plataforma. Agora eu vou falar da HQ The Last of Chicken, de Johnny Silva. Uma paródia muda em preto e branco do jogo The Last of Us, só que com galinhas no lugar de pessoas. Melhor resumir a história como o próprio autor a descreveu. Galinhas tentando escapar de uma granja pós-apocalíptica. Uma das galinhas se sacrifica para que as outras consigam seu objetivo e aí encontramos claramente o tema de heroísmo. Eu acompanho o trabalho do Johnny e gosto muito do seu traço e da sua narrativa também. A próxima HQ que vou comentar aqui é Zumbi Branco, de Miguel Almeida. O que eu achei mais legal dessa história é que ela é baseada em histórias que o bisavô do Miguel contava para sua avó. Um homem vai até uma mina abandonada e nada a ver, mas quando ele usa sua magia descobre que pessoas estão sendo escravizadas por um zumbi para trabalharem na mina. O traço nos deixa um pouco confuso às vezes, assim como a narrativa, mas a história é compreensível e podemos apreciá-la tranquilamente. O tema heroísmo também está presente na história. Vou falar agora de Pandemia Anjos da Vida, de Marcelo Oliveira de Souza. Muito boa arte, narrativa e história. Usando o estilo de narrativa vertical, o Marcelo nos apresenta uma história bonita sobre os anjos que cuidam das pessoas que estão doentes. Não preciso nem dizer que o tema heroísmo está muito bem abordado na história. Adorei as cores, a simplicidade bonita da história e tudo mais. Recomendo a leitura. A próxima história que eu vou falar é Dia de Jogo, de João Henrique Duarte. 2 páginas, simples e bonita. Eu percebi alguns problemas de anatomia no desenho, mas não chega a atrapalhar a leitura dessa história curta. O tema do heroísmo não é abordado diretamente, mas o herói está lá representado pelo pai do protagonista. Vou falar agora de Requiem para Sapos, de Giuseppe Egé. Essa história em quadrinhos nos mostra os sapos em seu brejo. Lá um deles se destaca como grande herói, que é o Papo Rosa. O quadrinho traz 3 contos mostrando os atos do Papo Rosa. A narrativa às vezes pode confundir o fluxo de leitura, mas o traço é muito interessante, lembrando ilustrações a bico de pena e nanquim. A digitalização ficou rústica, não tendo um tratamento de limpeza, mas isso destacou o estilo do traço de certa forma. Nem preciso dizer que o tema heroísmo está presente, não é? Agora que tal falarmos de O Herói Nasce uma Lenda, de Neto. Uma paródia com um menino que vive em um mundo de fantasia como todos nós quando éramos crianças e que sonha em ser o herói. O traço caricato e o humor dessa história combinam muito bem. Toda colorida e com uma narrativa bem gostosa de ler. O tema, é claro, é abordado com primor. Que no caso é heroísmo, né? O próximo quadrinho é A Estátua dos Olhos de Jade, por Fernanda Selleri. Ou Selleri, não sei como fala o nome, desculpa aí. Uma arte muito bonita e uma narrativa muda nos mostra a história de uma criada que encontra uma estátua de olhos de jade no depósito. De repente a estátua começa a se mexer e a história se desenrola por aí. Gostei da história, da arte e da narrativa, mas não identifiquei claramente o tema de heroísmo nessa história. De qualquer forma, vale a pena a leitura. Agora vamos falar de Velozes e Furiosos Tubarões, de Damião Luiz. Damião Luiz. Aqui conhecemos o Marinho, um herói aquático que tem que fazer uma escolha difícil para salvar o mergulhador. A estética da história lembra os quadrinhos antigos, parece as páginas originais de quadrinhos lá da década de 50. Claro que o tema heroísmo está muito bem representado durante a história. O próximo quadrinho é Uma Heroína para Minha Irmã, de Emerson Monteiro. Um quadrinho no estilo mangá, com um traço que tem margem para melhoria, mas que faz sentido para o tipo de história e a narrativa. 2 irmãs passando por uma situação em que tem que se proteger de ladras. Claro que o tema heroísmo é abordado de uma forma bem engraçada. Vamos falar de Não Desista, de Douglas Alves. A história conta a jornada de Sam, que está atrás de um cristal para provar seu valor para o vilarejo. Eu acredito que o tema de heroísmo está intrínseco na questão da jornada para se provar, mas não ficou extremamente claro. O legal foi o desafio de contar uma história muda, que sempre é difícil, né? Fazer uma narrativa muda. Agora é a vez de Urubu, de Daniel Franz. Aqui parece uma história de origem de super-herói. A arte ainda está em um nível bem inicial e a finalização não chegou a ser completa, mas está no caminho para criar um super-herói brasileiro bem da hora. O tema heroísmo está claro durante o enredo. Chegou a hora de falarmos sobre Heroísmo por Contrato, de Macalael. A Tei é uma personagem que eu já conheço, pois Macalael foi meu aluno no HQ na prática e eu adorei poder vê-la em ação mais uma vez. Essa história aborda bem o tema do heroísmo, mas com aquele tom de interesse por trás. Com uma arte em evolução e uma narrativa que precisa de um pouco mais de dinamismo, essa história é divertida de se ler. Agora vamos para Bigodes e Augusto, O Plano, de Remy Branco. Nessa divertida história, no melhor estilo gibi infantil, mas com uma pegada bem mais adulta, conhecemos Bigodes e Augusto tentando um plano que não parece que vai dar muito certo.
O traço é caricato e feito à mão, combina muito bem com a história. É claro que o tema heroísmo está lá. Chegou a vez de Mulheres de Aço, de Eliette Rossi, uma HQ de uma página que fala sobre Maria Felipa de Oliveira, uma heroína da história da Bahia. Parece que a Eliette vai trabalhar em mais HQs sobre essas mulheres que foram heroínas, mas que a história não faz questão de lembrar. Tem poucos quadros para falar da arte, mas eu penso que ela conversa bem com o estilo da história em si. Nem precisa falar que o tema foi muito bem abordado. O próximo quadrinho é Valente, de Marcos Góes. Eu gostei bastante da arte e da narrativa, é uma história quase toda muda que expressa muito bem o que os personagens estão sentindo. Eu só achei o espaçamento entre os quadros no começo muito grande, mesmo para a narrativa vertical. Mas não atrapalha a leitura não, apenas quebra um pouco o ritmo às vezes. Essa HQ conta a história de um garoto que perdeu o pai e que acaba tendo os quadrinhos como uma forma de se animar novamente. Os desenhos, as cores e principalmente o quão emocionante a história é, valem muito a pena, eu recomendo. Agora chegou a hora de falar de O Amor de um Herói, por Elton Silva dos Santos. Essa HQ conta brevemente a história de Jesus e traz o heroísmo do amor como tema forte. A arte e a narrativa são boas, mas um pouco duras ainda. Dá para deixar mais dinâmico e mais fluido. Agora eu vou falar de Breads on Fire Dario, um spin-off da série Breads on Fire, publicada na Flip Tour por Lucas Jeffrey. Dario é um professor de química e um herói, tanto para lutar contra monstros como para preparar o futuro do mundo. Com uma arte bem rústica, aparentemente feita com caneta esferográfica, a história tem uma boa narrativa, mas às vezes tem texto demais em cada quadro, que pode interferir num bom fluxo de leitura. Ali está claro o tema de heroísmo. O próximo quadrinho é Por Pouco, de Davi Cavalcante. A história usa a narrativa vertical de uma boa maneira e tem uma forma bem legal de abordar o tema de heroísmo. O traço é simples, mas a mensagem é passada com primor. Agora chegou a vez de Rental Hero, de Vinícius Soares. Nessa história, os personagens são heróis por um preço, apesar de eu notar que eles não foram pagos depois do serviço. Isso é interessante. A narrativa é legal e a arte ainda pode melhorar um pouco, mas é uma aventura divertida de ler. O tema heroísmo está presente, obviamente. O próximo quadrinho é Like Save, de Luiz Henrique. Uma história simples de uma pessoa normal que salva outra em uma segunda-feira. O traço ainda tem pontos de melhora e a narrativa às vezes pode fazer com que o leitor se perca na leitura. Vale a pena dar uma lida para se divertir. Vamos falar de Sangue de Passarinho, de Teatro Psique. Uma história bem poética que fala sobre as máscaras que usamos na vida. O traço é bem sujo, mas faz sentido com o tema da história. Só não consegui identificar exatamente o tema heroísmo durante a leitura. Chegou a vez de Trovão Amazônico, de Elder Belém. Uma história baseada na série The Flash, mas imaginada em Manaus. Achei interessante a relação dos personagens, mas senti que eles parecem meio diferentes em alguns quadros. No geral tem boas cores e um enredo divertido. Claro que o tema heroísmo está presente. Agora vamos falar de Estrada, de Diogo Neto. O Diogo nos trouxe uma espécie de tirinha com uma metalinguagem muito interessante, abordando o tema heroísmo de uma forma bem diferente, não tão explícita. Gostei do estilo diferente, mais cartoon, da tira, e também da simplicidade e a mensagem da história. O próximo quadrinho é Taika, Amor e Felicidade, de Alex Cruz. Histórias com cachorros me pegam, viu? Eu gostei da arte e da narrativa, senti que em alguns momentos os textos eram demais, o que prejudicou um pouco o fluxo de leitura, mas não chega a atrapalhar a emocionante história. A Taika é uma cachorrinha que quer salvar seu dono, ou seja, uma heroína. Está aí o tema abordado com primor. Vamos falar de Utimi, de Bruno Assad. Essa história é toda narrada e tem uma arte meio dura, mas com ótimas cores e um bom potencial. A narrativa também é pouco dinâmica, mas me prendeu do começo ao fim mesmo assim. Conta a história de um grande herói, então aí está o tema heroísmo bem abordado. O próximo quadrinho é Paradoxo, de Yala Arvela, talvez? Um enredo completo de traição, morte, ressurreição, magia, muito interessante. O tema heroísmo também está lá e gostei muito do paradoxo abordado na história. Minha única crítica é que a maior parte da história é explicada pelos personagens e não mostrada aos leitores, o que pode ser um pouco maçante durante a leitura. Agora vamos falar da história curta da Graziele Gomes, As Compras. Nessa história ela aborda o ato de heroísmo que é ajudar as pessoas do grupo de risco durante essa pandemia. Eu gostei da narrativa porque ela traz as emoções certas nas horas certas e a arte da Graziele já é bem característica, né, nos quadrinhos que ela publica lá na Flip Tour. O próximo é Qual é Seu Nome, de Bruno Farias e Mário César. Nessa história de 2 páginas, nós vemos uma história real sobre a Primeira Guerra Mundial, com uma narrativa bem clássica e uma boa arte. Foi muito bem pensado falar sobre esse heroísmo da história que pode não ter sido tão bom assim para o futuro. Vai lá ler para você entender do que eu estou falando. Chegou a hora de falar de Koe, o Samurai Coelho, de Felipe Oliveira.
Coe aborda heroísmo de uma forma bem poética. Tem um traço bem bonito e uma narrativa que faz com que você flua tranquilamente entre as páginas. Gostei bastante. Estamos na reta final agora. Penúltima história para falarmos é O que é um Herói, de Vinícius Cabral. Eu gostei bastante do estilo diferente da arte com linhas parciais. A narrativa também tem um bom fluxo, mas às vezes ficou um pouco cansativo pelo excesso de acontecimentos em lugares diferentes, sem um posicionamento, sem uma localização do leitor na cena. Eu tenho até um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, como localizar o leitor na cena que as coisas estão acontecendo. Dá uma procurada aí no meu canal, que é um vídeo que eu gosto bastante e acho que vai ajudar. E o último quadrinho participante é Bizarre Hero, de Victor Brendan. Confesso que não entendi bem a história de 2 páginas, mas certamente tem um tema do herói envolvido. Apesar da confusão, que pode ser apenas minha, né? A arte tem o seu charme. Então é isso, foram todos esses quadrinhos. Eu sei que eu falei bem rápido aqui, até porque não tem muito como acelerar não acelerar esses reviews, né? Assim como eu fiz lá no resultado do primeiro desafio Flip Through, a gente acaba tendo que falar muito rápido de cada um deles, mas eu fiz questão de falar de todo mundo para premiar o esforço de cada um. Lembrando que você acessa no link que está na descrição todos esses quadrinhos que estão na hashtag lá na FlipThrough, Desafio FlipThrough 2. Então se você clicar no link da descrição, você já cai direto na página que está listando todos esses quadrinhos que eu falei aqui. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que se esforçou para participar, todo mundo que fez a sua parte, aqueles que não conseguiram completar o desafio. Eu também agradeço mesmo, porque o objetivo, né, apesar de você não conseguir publicar no prazo, por exemplo, né, como muita gente comentou, eu não vou conseguir terminar a tempo, né, o objetivo é que você crie uma história, o objetivo do desafio é esse. Então se você está criando uma história, mesmo que não tenha dado tempo de publicar, você já está fazendo valer o objetivo do desafio, certo? Então mais uma vez eu agradeço a todo mundo que participou, agradeço a você que também foi lá, leu o quadrinho, comentou no quadrinho, curtiu o quadrinho desse pessoal, para poder incentivar as pessoas a continuarem criando essas histórias também. E é isso, com esse vídeo eu encerro oficialmente o Desafio Flip Through 2. Essa segunda edição foi muito especial e valeu muito a pena a gente trabalhar, apesar de dar bastante trabalho, viu? Muita gente nem sabe, mas gerenciar esse desafio é trabalhoso, né? Eu tenho que usar muito tempo, né? Todos os meus vídeos, né, durante esses 3 meses eu sempre tenho que falar do desafio, eu tenho que preparar uma página especial, então assim, é trabalhoso, mas vale a pena o resultado final. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se interessar, para divulgar mais a Flip Through, para divulgar mais esse desafio também para todo mundo. E os quadrinhos, né, e os autores, você vai estar ajudando a divulgar também os quadrinhos e os autores que participaram desse desafio. Se inscreva aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar com quem você acha que vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.